Meus irmãos, recordar é viver. Não faz muito tempo que eu disse a vocês que nesse período de festas, não importa se a pessoa acha que não está participando, mas está lá no meio, os espíritos malignos das profundezas do inferno, eles estão à solta e muito mais forte durante esses dias de homenagem, se alimentando como verdadeiros vampiros das pessoas que estão ali. Muitas sem saber, óbvio, mas não deixam de participar. E nesse vídeo de hoje nós podemos conferir com os nossos próprios olhos, ouvir com os nossos ouvidos, que de fato, meus irmãos, a presença é grande e consegue influenciar poderosamente até mesmo pessoas do meio artístico. Eu quero ver junto com vocês aqui o vídeo, que se trata aí da Baby do Brasil, que é mãe daquela pastora Shiva. Ela estava em um show aí do carnaval, agora, recente, 2024, e ela estava em parceria com a Ivete Sangalo, e de repente ela supostamente começa a profetizar, e a Ivete Sangalo não gostou nada da profecia que ela fez. Vou colocar para você, veja aí, e em seguida nós voltamos para comentar, Você que é bom percebedor, chega a dar um certo desconforto você vendo a cara de aborrecimento da Ivete Sangalo, E como a outra meio sem jeito tenta continuar, mantendo o que disse, e o aborrecimento e ao mesmo tempo a ofensa da Ivete Sangalo ao que foi dito, desrespeitando o próprio Deus. Ela blasfema ali, ela faz de maneira velada, oculta. Ela diz: Deus mandou eu fazer o proibidão. E ela fala um Deus de amor. Esse Deus de amor, meus irmãos, para vocês que já sabem, que acompanham o nosso canal, sabem que ela está falando aí do próprio Lúcifer. Aquele que acha, que Deus está errado e que o ser humano não pode se comportar da forma que Deus quer. Ele não concorda com Deus, ele acha o ser humano insignificante. Então, sabendo que nós não podemos melhorar na visão dele, ele diz: fazeres o que tu queres, fazeres a vontade do teu próprio coração, os desejos da tua carne. Não interessa se isso vai levar à própria destruição, porque no final das contas, esse é o objetivo dele e que os súditos deles não entendem. Súditos dele como a própria Ivete Sangalo. Para quem não lembra o que essa mulher já fez, ela não é serva de Deus, o Deus cristão, nada a ver. Lembre-se que muitas entidades foram veneradas como Deus, e é até hoje. E essa mulher tem todo o direito, não estamos criticando a escolha dela, mas o ruim é que ao falar Deus, as pessoas pensam que é o Deus cristão, Tá falando aí de Jesus Cristo, mas não. Ela tá falando das entidades que ela segue. E por isso é que ela blasfema dizendo: ele mandou fazer esse macetão, que é uma dança pornográfica, uma dança ridícula, Uma dança imoral. E em várias ocasiões essa mulher já ficou possuída, em seus shows. E nesse vídeo, para relembrar aqui, para quem não teve a oportunidade de ver, nós mostramos no nosso canal. Eu acho que tá esse vídeo ainda no ar, se vocês procurarem dos vídeos mais antigos. Mas eu vou trazer aqui um trecho, onde ela foi possuída. Em seguida eu vou explicar essa situação. Onde estou? Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Quem está aqui, minha querida, é Piriguete Sangalo. Recordar é viver, meus irmãos? E por que não recordar um pouco mais? Teve outra ocasião também, que não deixa dúvida. Vamos ver juntos aqui também para juntar mais aos nossos arquivos mentais. Vamos ver juntos aqui. Tinha outro comercial também, onde uma criança, vinha cobrar ela, provavelmente do pacto que ela fez. Esse comercial eu não consegui encontrar. Provavelmente já foi banido aí das redes,
Porque é assim, quando fica muito exposto, muito na cara, aí eles veem que pisaram na bola e tira, né? Mas quem viu, viu, né? Eu acho que eu devo ter aí em algum vídeo. Se alguém tiver também, me mande. A gente depois faz um vídeo, se não puder eu coloco no Telegram. E a criança também chegava, né? A criança possuída chegava cobrando a ela. Uma alusão, né, aos pactos que são feitos. E nessa questão aí, conversando com pessoas que vivem em terreiro, meus irmãos, as pessoas não entendem muito sobre isso, né? Eu vejo muitos cristãos falando, né, mas não explica alguns detalhes, então eu vou explicar para vocês aqui. Eu faço as investigações paranormais, inclusive tem no nosso canal Emerson Davi. A gente repostou aquela que foi feita no cemitério Dom Bosco, cemitério que pegou fogo do nada. Assistam, tá lá, muito boa essa investigação, tá certo? Não vou deixar link, você procure aí. Mas é o seguinte, essas entidades, meus irmãos, ela escolhe você. Quando você participa dos terreiros, eles colocam a pessoa em rodas, né, alguns dos rituais, claro que dependendo do lugar onde você vai isso muda, mas eles pegam às vezes uma cabra, às vezes um bode, às vezes uma galinha ou galo, né, corta a cabeça ali e o bruxo fica no meio e ele vai rodando e jogando sangue em todas as pessoas que normalmente estão vestidas de branco. A cor branca é a cor do ceifeiro, não preta como a gente acostumou, né? O ceifeiro é aquela caveira, né, que simboliza a morte. Aquela caveira ali, ela não veste preto, ela veste branco. Isso eu detalho muito bem no meu diário, né? Baseado nas pesquisas e nos relatos muito antigos, inclusive. Demorei anos, né, meus irmãos? Vocês sabem, décadas para escrever. Tá quase pronto. E eu continuo acrescentando coisas. Então as pessoas se vestem de branco para ficar mais parecido com o mundo espiritual. Se você já viu algum vulto, você provavelmente viu um vulto branco. Quando você vê um vulto preto, aí já se trata de demônio, é diferente, né? Mas normalmente a espiritualidade ela vem em branco. Então ele pega aquele animal ali que ele acabou de arrancar a cabeça, né? Fica jorrando sangue, o coração batendo, e ele vai jogando em todos ali. A partir dali, alguma entidade se interessa pela pessoa. A pessoa escolhida vai ter que cumprir algumas exigências que são feitas ali pelo bruxo. Ele vai dizer, olha, tal entidade vai te proteger e para ela te proteger você precisa fazer isso, isso e isso. É como se ela fosse, quem já assistiu Cavaleiros dos Zodíacos deve lembrar do signo guardião, né? O Seiya tem o Pégaso, o Yoga tem um cisne, né? Tem uma constelação que protege o cavaleiro. Inclusive que os poderes que eles disparam, né? Os golpes, vêm dessas constelações. Não estou dizendo que cavaleiro é isso, só estou fazendo aqui para você lembrar. Então é mais ou menos isso. Você, quando chega ali, não vai disparar meteoro de Pégaso, mas você vai ser protegido por uma entidade que ela pode te ajudar a ter riquezas, ela pode te ajudar a conseguir a profissão que você quer e etc, etc. Proteger você, inclusive, fechar o seu corpo de armas de fogo, de situações de risco. Eles acreditam nisso, não estou dizendo que é verdade. Então é quase como se fosse uma constelação protetora. Essa entidade vai estar ali sempre ao teu lado, principalmente em momentos complicados da sua vida, como se fosse um anjo da guarda, só que do outro lado. E o serviço dela não é de graça, você tem que fazer as oferendas nas datas certas, né? Você tem que frequentar aquela casa, porque é como se o sacerdote ali fosse o elo entre você e essa entidade. Embora ele esteja com você, você precisa sempre estar fazendo a cultuação com aquele bruxo ali e a entidade. Quando a pessoa não faz, aí acontece isso que aconteceu aí com a Ivete, né? Ela é humilhada no palco. Eu conversei com várias pessoas que acreditam nisso, né, que participam disso na época, e todas foram unânimes em dizer isso. Eles, olha, ela provavelmente esqueceu, né, de alguma oferenda, de algum dos dias de fazer o ritual para a entidade, e a entidade assume o corpo da pessoa e humilha. Geralmente a entidade faz isso, ela humilha, ela machuca a pessoa, que é para ela se lembrar, né, de voltar às práticas ritualísticas. Inclusive a pessoa pode até perder a vida. Por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, o Deus que não cobra nada, o Deus que diz venha a mim do jeito que você está, é só Jesus, meus irmãos, não tem outro, né? Não tem outro. Mas as pessoas procuram, né? Querem um sucesso rápido. Então elas ficam escravas dessas entidades, elas não podem largar. Caso larguem, às vezes aparece doença, às vezes acontecem acidentes, né? Várias coisas ruins começam a acontecer na vida da pessoa porque ela já está na mão das trevas, né? A verdade é essa. Então, esse é o caso da Ivete Sangalo, baseado nos meus estudos. Agora, no caso da Baby do Brasil, também não é diferente. Ela que é mãe, né, de uma pastora, também faz um monte de profecias que, na minha opinião, são mais para aberrações, literalmente. Muita gente gosta, eu sei disso, respeito. Mas, sinceramente, família, também conheço pouco, é verdade isso. Mas um pouco que eu vi eu não gostei, né? Até porque eu não vi Jesus Cristo escolher apóstola, né? Eu nunca vi isso, era todos apóstolos. Mas hoje em dia, até se você começar a entrar nessa parte aí,
você sabe que já vai ser criticado, pode até ser censurado aqui na plataforma. Então não vou entrar nesse mérito, tá certo? Eu vou entrar no mérito da profecia que ela faz. Ela disse que daqui a 5 ou 10 anos vai acontecer. As profecias, meus irmãos, não acontecem assim. Se fosse uma profecia vinda de Deus, primeiro que ela não estaria participando dessa festa. Se fosse uma pessoa realmente tocada pelo Senhor, eu não acredito que ela estaria numa festa dessa. Tenho certeza disso. Não tem como você servir a dois deuses. O próprio Cristo deixou claro. Não tem. Então quando a pessoa pega, não, eu sigo Cristo, eu conheço a palavra, mas eu vou estar no carnaval porque isso não tem nada demais, porque Deus é bom demais, é mais ou menos o que a Ivete disse, né? É aquele discurso do próprio Lúcifer. É o ponto de vista dele. Nós não podemos melhorar. Nós não podemos alcançar o desejo do Senhor. E se somos assim, então que nós nos entreguemos aos nossos maus desejos. É mais ou menos isso. Então é amor pra cá, amor pra lá. Mas, na verdade, meu irmão, o que se trata aí é perdição, né? Como é que Deus mandou eu dançar aqui o macetão, né? Essa dança ridícula, né? Imoral, que eu nem vou colocar aqui. Literalmente coisas que aconteciam dentro de prostíbulos, né? De cabaré. Hoje você vê sendo feito, né? Às claras, chamada de arte. E crianças fazendo também o mesmo movimento, inclusive acompanhadas pelos próprios pais. É assim que está hoje. Então, cada vez mais, meus irmãos, a gente vê como caminha o nosso país, né? E porque os castigos vêm acontecendo aqui, um atrás do outro, meus irmãos. A gente vê as coisas acontecendo e as pessoas não entendem, né? Eu e você que estamos despertos, nós sabemos o porquê está acontecendo. Mas essa turma não, ela prefere ignorar. Então a Baby do Brasil, ela é aquela pessoa que se parece muito com a parábola do semeador, né? Onde ela entende a palavra de Deus, ela recebeu com alegria, né? Mas pelas situações da vida, pelo conflito de interesses, é como se ela fosse um terreno rochoso, né? Ela recebe bem, ela abriga bem a semente, porém a semente não consegue criar raízes, porque é tudo duro, é pedra, né? É mais ou menos ela, eu vejo assim, né? Você pode colocar aí, nossa Davi, eu não concordo com você, estamos juntos do mesmo jeito. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que uma pessoa realmente tocada por Deus, ela não consegue estar ali, ela não consegue fazer parte disso, ela não consegue incentivar isso. A festa da carne, a festa onde se homenageia essas entidades. E o Brasil, literalmente, judiciário, comércio, tudo só começa realmente a acontecer depois que eles fazem essas homenagens. E você vê, com pandemia, com tudo que aconteceu, os caras continuaram mantendo, porque é uma questão religiosa, né? Enfim, eu acho que não tem muito mais o que comentar. Para mim, as duas aí estão incentivadas pelas entidades maléficas. Todas duas, né? Tanto a Baby do Brasil como a própria Ivete, que nem disfarça muito, né? Talvez a própria Baby do Brasil esteja ainda mais influenciada do que a própria Ivete, que a Ivete já está nessa mão mesmo e não é de hoje, né? A essas alturas ela já deve ser uma sacerdotisa, né? Dessas entidades hoje em dia no Brasil. Agora a outra, né? Que também está ali juntinho com ela, tenta dar uma de, não, eu sou a luz, mas não é não. E quando vier, meus irmãos, uma profecia por parte de Deus mesmo, não vai ser assim, não, entre 5 e 10 anos não. Olha a diferença, né? 5 para 10 anos é muita coisa, né? Vai ser preciso. Quando vier pelo profeta que Deus mandar mesmo, vai ter dia e hora. Mas essa profecia dela e nada é a mesma coisa, pode ter certeza disso. Não leve em consideração, é isso que me diz os meus próprios estudos. Tá certo, meus irmãos? Então eu espero ter esclarecido esse caso. Quero agradecer a todos que me mandaram essa dica, né? O Rodrigo Crispim e tantos e tantos. Eu não vou agradecer a todos porque realmente um vídeo como esse chama a atenção e as pessoas querem ver a nossa opinião sobre o assunto. Mas é isso, meus irmãos. Então agradeço muito a cada um de vocês. Deixa aquele like. Se você acha que esse tipo de vídeo merece, né? E deve continuar sendo feito, compra lá um dos nossos selos, o selo Faca no Zoiudo. Você compra lá no Instagram e Telegram e financia o canal e ainda vai receber uma parte dos lucros. 10 mil reais será sorteados para os compradores do selo, tá certo? E aquele que mais comprar vai levar o Colt ou o 357 para casa. Fiquem com Deus, meus irmãos, participa, um abraço e fui!